Quando colocamos o 7 de setembro em foco, é importante lembrar que a independência que celebramos como nação é, de fato, uma conquista significativa. No entanto, é importante refletir sobre um outro tipo de independência, uma independência mais profunda e duradoura que podemos encontrar por meio da fé. É a nossa independência em Cristo. E nesse sentido, há duas perguntas que não podem ficar sem resposta. A primeira é: como podemos experimentar a verdadeira independência em Cristo? A independência em Cristo é o resultado da manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Somos independentes espiritualmente porque nos tornamos dependentes da graça de Deus para a salvação, como está escrito na Epístola aos Efésios, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto deixa claro que nós somos salvos pela graça de Deus e não por nossos próprios méritos. A nossa dependência espiritual começa quando nós reconhecemos a total dependência de Deus. Então, nesse caso, fica claro que só é possível experimentar a verdadeira independência em Cristo quando nos submetemos a Ele pela fé, abrindo o nosso coração e convidando Jesus para fazer parte da nossa vida, sendo nosso Salvador e Senhor. E quais são os resultados da nossa independência em Cristo? Quando nos rendemos a Cristo, nos tornamos servos dele. Somos libertos do pecado, mas servos de Jesus. E é o poder de Jesus que nos liberta do poder do pecado. E os que experimentam esta libertação se tornam servos da justiça, como nos diz o apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos. Vamos ler então Romanos 6, versículo 18, que diz o seguinte: uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Então, a verdadeira liberdade faz com que nos tornemos servos da justiça. Somos livres das amarras do pecado para servir a Deus. Além disso, nossa independência em Cristo nos liberta para amar e servir as pessoas. Ao mesmo tempo em que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, a Bíblia diz que precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Quando lemos Gálatas 5,13, aprendemos que nossa liberdade deve ser usada para servir uns aos outros, como está escrito de maneira clara na palavra de Deus: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Cristo nos capacita para que possamos servir a Deus e servir uns aos outros. Mas o mais importante de tudo é que a liberdade em Cristo nos traz a garantia da vida eterna. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é João 3,16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta esperança em Cristo nos liberta do medo da morte e permite que nós tenhamos uma vida com confiança e com propósito. Então, quero terminar dizendo que a verdadeira independência começa com a dependência da graça de Deus. E é esta dependência que nos liberta da escravidão do pecado e nos capacita para amar, para servir e nos dá a esperança da vida eterna. Então, que nós possamos valorizar essa independência espiritual que o Senhor Jesus nos dá e que possamos viver uma vida que glorifique a Deus, compartilhando o amor e a liberdade que encontramos em Cristo e que possamos anunciar esta mensagem aos que ainda não conhecem. A verdadeira independência em Cristo é o alicerce que move nossas vidas e nos dá a garantia de que quando morrermos, vamos passar a eternidade no céu com Jesus. Que você possa entender isso, que você possa se submeter a Jesus, se tornar um servo de Jesus, entregando a Ele a sua vida, abrindo para Ele o seu coração, porque é na entrega a Cristo que você tem a oportunidade de experimentar a verdadeira liberdade, a verdadeira independência. E foi exatamente para isso que Jesus veio, para morrer na cruz por nós.